Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar. Seja muito bem-vindo ao Sapiens Cast, o podcast do Instituto Sapiens com a Unimídia aqui de Itajaí. Seja muito bem-vindo, eu sou o Clênio Gonçalves e hoje a gente tá com uma família da pesada aqui, tá? Gente boa pra caramba, a gente vai falar sobre alicerce de valores. Gente, eu gostaria de falar nesse episódio de hoje, antes de cada um se apresentar, falar de algo muito importante. Por quê? Porque muitas vezes a gente percebe que a galera tá se perdendo no caminho, principalmente no campo da ética, da espiritualidade e dos valores. Hoje, nós queremos falar de negócios, uma empresa familiar, gente boa, conectada à espiritualidade, a negócios. Então, sejam muito bem-vindos ao Sapiens Cast. É uma alegria e uma honra tê-los por aqui. Eu não vou apresentá-los, gostaria que cada um falasse um pouquinho, desse um oi pra galera que tá em casa nos acompanhando. Quem são vocês? Qual a empresa? Bora lá então iniciar o Sapiens Cast. Bem-vindos, gente. Olá, Clênio, tudo bem? Então, eu sou a Leia, sou aqui de Navegantes, uma honra ser de Navegantes, porque... Ah, que chique! sempre... Dengo? Dengo. E eu sempre digo legal. que eu não moro em Navegantes por opção, eu moro em Navegantes por amor, que eu amo Navegantes mesmo, né? Então, a gente tem a empresa aqui, Navegantes, temos duas empresas, que é a Litoral Fish, uma empresa de pescados, e a NF Construtoras. E comigo está a minha família, né? Que eles estão aqui, que gostaria legal. que se apresentasse. Cada gente bonita, né? O Pedro já me confidenciou hoje, já tô dando spoiler, né? O Pedro já me confidencializou hoje que a galera acordou cedinho, né, Pedro? Meu Deus, pra maquiagem, pra cabelo, a gente também, né? A gente também fez esse processo. Quem é que tá contigo, Leia? Aqui está o Pedro, que é meu esposo. Bom dia. Que está no meu lado, né? E a minha filha, Geiciane, minha filha mais Oi, velha. bom dia a todos. Muito bem. Além de ti, Leia, ô Pedro, o que tu faz da vida? Qual é a tua função? Qual é a tua função? O que vocês fazem aí na empresa ou nas empresas? As duas caminham juntas, caminham separadas? Como é que funciona esse rolê aí da gente? Bom dia, Clênio. O que é que eu faço na vida? Eu cuido da manutenção da Litoral Fish, cuido de toda a manutenção, de toda a compra dos pescados e cuido do andamento da obra da construtora NF Navegantes. Essa é a minha função na empresa. Caraca, que massa. E tu, Gê? Então, eu iniciei as minhas atividades, né? Na verdade, eu cresci dentro da empresa, porque na Litoral Fish, hoje eu faço mais parte da Litoral Fish e estou mais por fora da NF, assim, não estou muito por dentro da NF. Mas a Litoral Fish eu cresci dentro, que foi uma empresa familiar que iniciou lá com a minha avó, na verdade, né? Tem história aí, caraca. Isso. Tem história. Na verdade, já começou com o meu avô, que vendia pescado de porta em porta, ele iniciou essa atividade. E daí a minha avó foi junto, foi crescendo, montaram uma empresa fundo de quintal na época, assim, né? E, na verdade, a família cresceu lá dentro, né? Minhas tias, minha mãe, meu tio, a família toda. E daí, depois, iniciou com meu pai a parceria, meu pai era caminhoneiro, foi por 12 anos caminhoneiro, né? Olha, temos muitas Isso. profissões aqui no meio, né? Isso. E daí iniciou a atividade da Litoral Fish aí, né? O empreendimento. E eu cresci dentro da empresa, na verdade, né? Engatinhando ali dentro. Caraca, gente. Não legal. tinha como escapar, assim, né? Aham. E hoje eu faço parte da gestão também da empresa, do controle de qualidade e tô ali junto na Litoral. Cara, que legal. Olha, eu achei primeiro muito interessante e embora... para você que está em casa, vocês vão perceber que no meio do bate-papo de hoje nós vamos ter trocas de jogadores aqui no time, né? Porque a família é grande, então no meio do podcast nós vamos chamar quem está na reserva para vir para o time, para vir para campo e vamos fazer uma troca aqui para todo mundo bater um papo aqui hoje. Que legal. Eu queria só entender o seguinte...
Nós temos ramos de pescado e temos a NF na construção. O NF tem algum sentido esse nome ou é só a sigla? Nascimento e Felício. Nascimento e Felício, são sobrenomes. Então, Sobrenome. NF. Ah, muito bem. Então NF Construtora. já descobrimos aí. E o Fish, eu entendi, que veio de família aí. E a construtora, onde é que isso entrou? Onde é que isso começou? Então, Clênio, como a gente comentou ali, a Litoral Fish vem lá de trás dos meus pais, não é uma empresa nossa, já vem familiar dos meus pais. O meu pai começou vendendo peixe em casa, a gente começou muito de baixo mesmo, na época eu tinha uns 12 anos, então já comecei junto com os meus pais, até que parei de estudar na época muito cedo, porque a gente na época precisava. Compramos... meu pai vinha de bicicleta, comprava pescados cá nos cais, a gente levava, que a gente é lá do bairro de Pedreiras. Lá das Somos de Pedreiras! lá, nascemos lá, Que criados legal. lá, então a nossa primeira empresa, Fundinho de Quintal, é lá das É Pedreiras. lá das Pedreiras. Tenho orgulho de dizer que eu sou de lá, muito orgulho. Eu adoro. Desde que eu cheguei em Navegantes, eu sou do interior de São Paulo, então vim para Navegantes e desde que eu cheguei aqui, eu sempre gostei de quando as pessoas diziam assim, eu sou lá das Pedreiras. Das Pedreiras, Das Pedreiras. Essa é muito legal. E agora, até nas Pedreiras, agora a gente tem um mirante, né? Mirante maravilhoso. Caraca, eu quero visitar o mirante, só tenho acompanhado nas redes sociais ali, mas as Pedreiras tá indo pro mundo, né? Ah, tá que chique. legal, tá chique. Tá muito show. Tô ansiosa para ver o Mirante também. Mas resumindo, né? Então a gente começou dali, fundo de quintal, fomos, graças a Deus, crescendo, trabalhando, mas tudo lá, né? Depois venho a me casar. O meu pai morreu em 2000. Ficou eu e minha mãe, porque as minhas irmãs eram pequenas e meu irmão é voltado mais para o ramo de embarcação, De embarcação. não de empresa. Aham. Então ele sempre foi mais voltado para esse ramo, né? E ficou eu e minha mãe e de repente a gente queria expandir, a gente queria montar uma empresa tipo indústria, né? Porque até então a gente fazia terceiros para os outros. Só pras fazia outras- terceirizado, pras comprava outras do empresas. pessoal e revendia. Então a gente queria montar a nossa própria empresa, a gente decidiu vir para Volta Grande, eu e a mãe. A gente vamos fazer, se jogamos de cabeça. O Pedro até então decidiu abandonar a parte de carreteiro, que ele trabalhava como carreta, né? E vamos se jogar de cabeça, a gente se jogou tudo ali começou a fluir mais as coisas, né? Então, trabalhamos, passamos por várias dificuldades, faz uns 20 anos mais ou menos, não, uns 18 para 19 anos, aí a minha mãe quis sair, porque também, né, a idade vai chegando, ela vai cansando. Muito trabalho. Aí ficou eu, nessa parte que minha mãe sai, ficou eu, entra minhas filhas comigo, que daí já entra a G, né? A Ana é pequenininha, entra depois, mas daí já entra a G e começou tudo a fluir a nossa empresa ali do nosso jeitinho. Aí a gente foi moldando do nosso jeitinho. A Litoral Fish. A Litoral Fish. Aham. E que estamos até hoje ali, né? A NF era um sonho meu, porque a Litoral Fish não foi uma escolha, foi a vida que A vida que colocou. me colocou lá dentro. De fato, foi uma boa herança que veio, mas que Exatamente. foi crescendo também com vocês, né? Não foi Exatamente. nada que caiu do céu, Não foi nada, construído junto. Exatamente, foi caminhado ano a ano, passo a passo, com muita luta. E eu sempre fui voltada para o ramo construção, que eu sempre fui apaixonada por construir. Onde muita gente diz, eu odeio construir, eu digo, eu amo construir. Que legal. Não sei porquê, mas eu amo, né? E sempre tive esse sonho. Aí o Pedro sempre falava, tu é meia maluca, porque a nossa vida é muito corrida. A gente acorda de manhã e aqui, é muito acelerado a nossa vida. Até que eu já sou muito acelerada por conta disso, né? E ele falava, não, a gente não vai conseguir. Eu disse, não, mas uma hora dá. Até que uns 5 anos atrás eu falei para minha família, eu disse, olha, eu tinha um sonho de fazer isso. Vocês topam comigo? Eles abraçaram a causa comigo. Caraca, então faz uns 5 anos do nascimento da A NF. NF, né? Na verdade, que a gente tem, elas são há 3 anos, mas que tudo está fluindo na cabeça, imaginando como fazer, do jeito que fazer, porque a gente trabalha... Eu não queria fazer uma construtora para vender apartamento, construir apartamento e vender. Não, isso são sonhos de pessoas. Então, a gente tem um objetivo. A gente quer fazer uma coisa que como se fosse, se eu estivesse fazendo para mim, para minha família, não é qualquer coisa. Então, a NF tem um objetivo. Hoje o foco de construção da NF são casas, germinados, prédios, apartamentos. Apartamentos, são prédios. Caraca, que legal. Em Navegantes ou fora de Navegantes hoje? No Gravatá, né? A gente No está Gravatá. focado no Gravatá. Oh, que legal. E a Litoral Fish atende onde?
Hoje. no bairro Volta Grande, ela é localizada lá no bairro Volta Grande, né? E a gente atende toda a região de São Paulo, Rio Grande. Brasil, né? Na verdade. Litoral Fish indo ao mundo. Que bacana, Graças a gente. Que Deus. bacana. Gente, você que está nos acompanhando em casa, hoje a gente está com uma família nota 10 por aqui. Vamos falar de 2 empresas interessantes. E hoje, então, nesse rolê inicial, eu queria entender um pouquinho de vocês, porque hoje nós vamos falar de alicerce de valores. Então, dentro da NF, dentro da Litoral Fish, muita coisa deve ter acontecido para chegar até aqui. Momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de desespero. Ontem, eu estive com um rapaz que trabalha com a parte de gerência pessoal, administração pessoal, e uma sacada dele ontem eu achei muito interessante, que foi a seguinte: ele me disse assim: Clênio, a gente precisa entender que quando nós falamos de gestão de negócios, quando nós falamos de administração, nós falamos para todo mundo, quem tem muito dinheiro ou quem tem pouco dinheiro. E eu acredito que na vida empresarial é quase uma montanha-russa, né? Tem hora que a gente está lá em cima, tem hora que a gente está lá embaixo, e tem hora que a gente nem trilhos tem mais. Verdade. Então eu queria entender um pouquinho, hoje, com 2 empresas consolidadas, a Litoral Fish, de muitos anos, a NF, o que vocês trazem como alicerces de valores importantes para que o empreendimento dê certo? Então eu queria entender um pouquinho de vocês aí. O que vocês dizem assim, Clênio? Isso aqui pra gente é indispensável. Quais valores aí que vocês dizem? Cara, disso aqui a gente não abre mão. Falando em espiritualidade, voltado para isso, né? Eu digo que a fé é o que move a nossa empresa, porque é como você falou, assim, são montanhas-russas, né? Hoje a gente tá aqui, tá bem, nossa, tudo dando certo, amanhã parece que já caiu. E a gente sempre tem muita fé, assim, que não, vai dar certo, vai melhorar, a gente tem que mudar aqui, tem que mudar ali. E o que a gente foca muito também na questão da ética, assim, com todos, né? O princípio ético é muito importante nas 2 empresas. Isso é muito presente. Tipo, ética com o cliente, ética com o próprio funcionário, com o próprio colaborador ali dentro da empresa, que a gente gosta de dizer, assim, que a gente trata todo mundo como família lá dentro, sabe? Os nossos colaboradores, assim, até que o grupo do WhatsApp é Família Litoral Fish, porque não temos tantos funcionários assim, é cerca de uns... Em quantos, mais ou menos? Dá uns 25? Entre NF e Litoral Fish? Não, com a NF dá um pouco mais, né? É um pouco mais. Na Litoral Fish somos em 21 agora. 21 colaboradores no litoral. Isso. NF tem ideia entre... A talvez NF tenha terceiros, tem uma galera... A NF são empresas terceirizadas. São empresas Mas tem ideia, diretos e indiretos, quanto participam aí de uma obra? Total, diretos e indiretos, uns 40. dos 2 Caraca, é gente pra caramba, né? Eu gosto de utilizar uma frase no nosso primeiro episódio aqui, a gente usou, e teve um parceiro nosso que falou o seguinte: Deus abençoa quem produz. Então, eu estou hoje aqui, quem nos acompanha em casa, com 4 pessoas que, com um desejo do coração, tem a coragem de alimentar, talvez, pelo menos de maneira direta ou indireta, 40, 50, 60 famílias que dependem do trabalho e do entusiasmo de vocês. O que tem me chamado a atenção no mundo de hoje é que, às vezes, a gente tem quase um caça às bruxas aos empresários, a taxação, aos super ricos, e às vezes a gente desvaloriza algo que é muito importante, que é o trabalho e aqueles que promovem exatamente isso socialmente falando, né? Esses dias eu conversava com um empresário numa consultoria empresarial, ele dizia assim: Clênio, tem hora que eu tenho vergonha de ser empresário, porque é tanta cacetada que a gente leva, e por outro lado a gente vai olhar na mão de obra hoje, todo mundo quer ser empresário, todo mundo quer ser empreendedor, só que esquece que para isso não são só as benécias de entrar a hora que quer, sair a hora que quer. Eu sempre gosto de dizer que, cara, o dono do negócio é o que mais trabalha, cara. E aquele que não tem 13º, tem que se preocupar se deu certo, se não deu, se o imposto veio, se não veio, se vendeu, se não vendeu. O colaborador tá lá, faz parte da nossa família, mas não tem todas as responsabilidades que o empresário tem. Então, assim, de todo coração, tá? Parabéns pela ousadia de alimentar muitas famílias, e não se esqueçam, Deus abençoa quem produz. Então, parabéns mesmo. E
falando em alimento, assim, né? Que tu tá falando ali que a gente alimenta tantas pessoas, né? Na Litoral, eu ainda gosto de pensar, assim, que... E a nossa preocupação é que, além da gente alimentar os 40, a gente produz o alimento. Então, que a gente manda pro... Né, tem a demanda para o Brasil todo. Então, pensa quantas famílias recebem esse alimento que a gente está produzindo. Que dependem das mãos de vocês, das né? mãos. Que a gente, assim, tem essa preocupação, né? E voltando para o lado que é difícil ainda para o meio empresarial, que tem essas cacetadas, eu acho que no ramo da pesca ainda é mais complicado ainda, porque a gente tem muito essa parte fiscal, assim, sabe? Meu Deus, fiscal, ambiental. Isso. É um rolê Essa maluco. parte ambiental, de ter ali, a gente, há pouco tempo que a gente tirou, faz um ano que a gente tirou o CISB, que é um selo de certificação nosso, né? E isso apertou mais ainda, porque daí a gente pode ter, a gente tem essa demanda de vender para o Brasil todo, então é apertado mais ainda. E também, meu Deus, não é fácil. É uma loucura, né? Não é fácil. Cara, vocês já passaram muito aperto no ramo de pescados? Como é que foi esse... Bastante. Eu acho que é o que mais passa é perto, o que né? mais passa. Eu até fico imaginando o que falar, porque a gente costuma dizer qual leão que eu vou matar hoje, porque todo dia é um perrengue. Todo dia, né? A gente tem a parte da compra do pescados, a parte que a gente se preocupa também com os barcos lá fora, que também é uma preocupação. A gente se preocupa com a parte funcionários, a parte manipulação dentro da empresa, que é uma preocupação constante, enorme, diária, isso. A gente se preocupa com a venda, com o recebimento, com o pagamento. Então, a nossa empresa não é grande, é uma empresa pequena, uma indústria pequena. Só que é um leão todo dia que a gente tem que matar. Todos os dias, né? Caraca. E o que hoje, voltando lá na parte ainda familiar, o que faz a gente insistir, que fortalece, insistir e não desistir, o que fortalece é a parte nossa união de família. Porque como a gente lá dentro, a gente sempre tá dando suporte um pro outro. Um desiste. Eu, ultimamente, sou a que mais... Eu acho que tá cansando, né? A mais fujona. Tô a que mais tô cansando. Mas as meninas, o Pedro, sempre eles me levantam, não, e vamos, ninguém vai desistir. Então, essa parte é muito importante. Então, vocês hoje se entendem como uma empresa familiar. Nós somos uma empresa familiar. E essa empresa familiar, se é que eu entendi, o espírito de família é de fato o que faz a empresa dar certo. Sim, é de fato. Então vamos fazer uma pergunta difícil. Ô, Léa, como é que tu conheceu o Pedro? Ou Pedro, como é que tu conheceu a Léa? Como é que foi nem pergunta essa conversa aí? Porque é muito importante. Se nós estamos falando que a família talvez seja um dos pilares da Litoral Fish e da NF, como é que essa história começou? Essa história, na verdade, o Pedro é de Pedreiras também. É das Pedreiras também. É das Pedreiras. Nós era vizinhos. Só que o Pedro saiu de lá com 6 anos, assim, tipo, ele morava no centro, aqui no centro, eu lá. A gente não tinha contato, né? Mas quando eu fui me formando mocinha, ele já ficou de olho e eu achava ele horrível. Essa é boa. Eu não queria de jeito nenhum. Deus, o meu padrão de qualidade é esse aqui. Aí Deus falou, toma isso aqui. Toma isso aqui, mais ou menos. Eu não queria namorar com ele, mas de jeito nenhum. E ele me perseguia. Até que, quando eu era mocinha, eu fui trabalhar fora. Eu chegava do trabalho à noite, ele estava lá na casa da minha avó. Ele ia na casa da minha avó e eu dizia, meu Deus, esse cara chato aí de novo. Quem é visto é lembrado. Esse cara chato aí de novo e não larga do meu pé. Resumindo, a gente começou a namorar por insistência dele. Não porque eu queria namorar. Sem Deus nem tenta. Gostei. Então, resumindo, eu era muito novinha, eu tinha 15 anos. A gente casou muito. Tu tinha quantos anos, Pedro? 22. 22. Eu era muito novinha. Mas por insistência 21. dele... 21? A gente começamos a namorar, a gente namorou... Acho que 1 ano, mais ou menos. Aí, 6 logo, meses. Engravidei da G. O Pedro tá diminuindo as coisas. Tá. Muito bem. Então, tu já chegou A no G já chegou, E eu acho que o nosso casamento foi muito abençoado. Claro, entre altos e baixos, ninguém vive uma perfeição. Ô, Gê, já vou descobrir tua idade, tá? Quantos anos vocês estão casados? Em março vai fazer 32 anos. 32 anos casados e 32 anos morando ainda em Navegantes. Morando em Nunca Navegantes. decidiram ir embora? Não.
como eu falei para ti no começo, eu amo Navegantes. E eu vou dizer, eu também, tá? Eu sou do interior de São Paulo, vim pra cá e beber água do Itajaiaçu, depois a gente não quer ir embora, né? Não, eu acho que é isso, né? A gente viaja bastante, vai pra aí, quando a gente volta, dizer, ai... Que delícia estar em casa. Acho que é aqui, sei lá, eu amo isso aqui, então... Jamais, eu acho que nada me faria eu sair de Navegantes, assim, nada. Agora eu vou dar um aperto na G aqui. G, me diz aí, o que tu admira nos teus pais, assim, quando tu olha pra eles, vou dar um tempinho pra tu pensar, tá? Quando tu olha pra eles, quando tu os percebe dentro da empresa, porque daqui a pouco eu vou perguntar pra tua irmã isso também, tá? O que tu olha pros teus pais e tu diz assim, cara, isso eu admiro neles, ou como empresários isso me chama atenção, isso eu admiro, esses valores eu aprendi com eles. Se fosse para te perguntar assim, o que tu aprendeu com os teus pais que tu leva pra vida, tá? O que tu me diria aí? Então, cara, eu acho que é essa questão da ética, o comprometimento, assim, e o amor pelo que tu tá fazendo, assim, tu amar. Tipo, tem trancos e barrancos, mas tu tem que fazer com amor. Eu acho que é isso que eu aprendi com eles, assim, e eu acredito que é isso que faz com que a empresa esteja de pé até hoje. Porque desde o início, assim, o que a minha mãe e meu pai sempre ensinaram, assim... Hoje, tu coloca o teu nome no Google, vem teu CPF, vem tudo ali, né? Mas um tempo atrás, tu não passa teu CPF pra ninguém. Teu nome... O teu CPF, teu nome, tu tem que honrar o teu nome. E, tipo, eu cresci com isso, assim, sabe? Tu pode ficar pelado, mas tu tem que pagar, tu tem que honrar com a tua dívida, com o que tu, né, tu fez ali, que tu deu a palavra. E eu cresci com isso, assim, que a gente tem que honrar com o que a gente faz, que ter ética, ter comprometimento. Se eu falei para um cliente que eu ia entregar tal pedido, dia tal, o pedido tem que estar pronto e a gente vai entregar. Se a gente tiver que trabalhar sábado, domingo, de madrugada, mas a gente vai entregar. Não importa o quanto, mas preciso ser honesto naquilo que faz. Isso. E eu acho que são os nossos pilares, assim, né? Tipo, é o que eu aprendi, assim, a gente se mata, mas... mas faz acontecer. Mas faz acontecer. Muito bem. Antes de colocar, porque o tempo passa voando aqui, tá? Antes da gente trocar o time para continuar a nossa conversa hoje, eu queria entender aí, contigo aqui ainda, tá, Gê? Teve algum período difícil na empresa? Porque às vezes a gente acha assim, cara, depois de tantos anos, ver a Litoral Fish entregando pescados no Brasil inteiro, a gente pode dizer assim, foi um rolê maravilhoso, tudo deu certo, tudo foi tranquilo, tudo aconteceu como deveria acontecer. Depois, há 3 anos atrás, há 5 que nasceu, há 3 que de fato consolidou, agora tem uma construtora, são pessoas bem-sucedidas. Tudo foi assim, tudo caiu do céu, anjos entregaram a empresa para vocês, um berço de ouro. Como é que foi isso? Teve momentos difíceis? Daqui a pouco nós vamos chegar no nosso bloco, mas antes de chegar no bloco Deserto Florido, queria entender um pouquinho se a construção da empresa foi sempre flores. Eu tinha um ditado brincando sempre, dizendo assim, tem hora que a gente joga a flor na santa, outro momento a gente tem que carregar o andor. Então, como é que é esse nascimento empresarial? Mesmo com esses valores, com honestidade, com lutar, mesmo que eu tenha que me ferrar, vou honrar isso aqui. Qual o preço de manter os valores éticos e morais dentro dos negócios? É difícil, Clênio, bem difícil, porque assim, a gente passou por muitos momentos difíceis, muitos momentos assim, ó Deus, da gente chegar em casa, a gente olhar um para o outro assim, a gente vai abandonar tudo, não tem mais. Tanto cansaço físico quanto psicológico, porque aquela história dos colaboradores que tu comentou lá no início, né? Não é tu fechar uma empresa, é as pessoas que estão ali em volta de ti, que precisam daquilo ali, né? A gente tem uma responsabilidade, querendo ou não, e é grande. Então, a gente teve vários momentos assim, ó. A época, assim, que eu costumo pontuar que é mais difícil foi quando a gente trouxe a parte de congelamento, que eu tinha outra empresa no Gravatá, e a gente trouxe para unir as duas, né? As duas empresas juntos, para ficar tudo no local só, porque era muito difícil ir lá e vir cá, e nessa parte ali
a empresa começou a desandar. Foi bem difícil, porque a construção, tudo, começou a tudo sair. E eu estava muito sozinha ali, porque até então a Anne não está aqui com nós, mas daqui a pouco ela já vai estar. Então, nesse momento, a Anne não estava na empresa ainda. A G trabalhava lá no Gravatá, era só eu e o Pedro. E, querendo ou não, é muita coisa. A minha cabeça foi ficando... chegou um momento que eu pensei que eu ia enlouquecer. Porque nessa época a gente tinha mais de 45 colaboradores na empresa. Caraca. E eram nós dois. É uma loucura, né? E aí chegou um momento, eu fiquei 6 meses... pensei realmente que eu fosse enlouquecer nessa época, que eu disse para ele, ou a gente demite metade e diminui a empresa, ou eu paro, porque eu não tenho mais condições de tocar. E foi isso que aconteceu. A gente teve que demitir metade dos funcionários, que foi... Eu levei 6 meses para fazer isso, para me ter coragem de fazer isso com os meus colaboradores, entendeu? Para ser empresário tem que tomar decisões difíceis. Mas eu acho que foi uma das piores decisões que eu tive que tomar na minha vida, assim, ó, porque eu não tinha coragem de escolher quem. Foi a parte mais difícil. E chamar eles, e quando eles sentavam na minha frente, eles já sabiam que se mandar embora, aquilo me cortava por dentro. Então, assim, ó, foi a parte que eu me peguei mais com Deus. Eu acho que só Deus... Eu consigo imaginar que só Deus para me manter e para a gente chegar nessa decisão. Mas depois de que tudo fluiu, eu acho que foi a melhor coisa que a empresa fez. Porque senão realmente não teria ido à frente, né? Decisões difíceis são necessárias para manter o negócio funcionando? Muito. Eu acho que as decisões necessárias são as mais difíceis. São as mais difíceis de se tomar. Às vezes o colaborador não se dá conta quando o gerente ou mesmo o dono da empresa vai demiti-lo e chega em casa, às vezes, revoltado com o dono, com o gerente, com aquele que fez o desligamento do colaborador, mas... do tempo que eu estou nesse processo de gestão e nos cargos de liderança, não que não seja difícil para a parte que é demitida, mas é muito difícil. Com todo mundo que eu converso, quando a gente precisa fazer um desligamento. Por quê? Porque a gente é gente. Ser humano. E quanto mais empatia a gente tem, mais difícil é desligar alguém. Então a gente sofre pra caramba. Colocar um colaborador é prazeroso. Agora, ter que retirar por motivo que quer que seja, é difícil. É difícil. Mesmo quando seja um tralha. Mesmo quando seja Mesmo um tralha. quando Exato. tu olha e tu diz assim, tu não vale o que tu produz aqui dentro, mas aí tu pensa, ele tem uma família, ele tem filhos, ele precisa desse ele valor, precisa... Né? Então, só se não tiver coração, assim, ó. Mas... Isso é importante, só se não tiver coração. É difícil. Muito bem, nós vamos, antes de fazer uma pausa para trocar o time, Gê, obrigado, tá, pelo bate-papo. Queria que tu desse uma olhadinha para quem tá em casa, deixasse uma mensagem, deixasse já as tuas boas energias, falasse um pouquinho de fato desses valores, enfim, o que tu gostaria de deixar nesta primeira pausa do programa para quem nos acompanhou, para quem te acompanhou até aqui, a respeito de alicerces, valores, o que tu deixa no coração da gente hoje? Eu gostaria de dizer assim que empreender no Brasil não é fácil, né? São muitos perrengues, limitações que vai acontecendo, né? Mas não é impossível. A fé com a gente é o nosso alicerce e eu acho que é a nossa base. Acontece os momentos difíceis, a gente se apega com Deus. Senhor, me mostre uma luz, me mostre um caminho e Ele apresenta. Não teve uma vez que eu pedi para Deus e Ele não me mostrou. Às vezes a gente não entende na hora, mas depois tu entende. Nossa, ó, aconteceu isso porque Deus estava presente ali e Ele me mostrou. E é isso, assim, a nossa família, né, trabalhar junto. Eu sempre trabalhei junto, então eu não sei fazer outra coisa sem estar com eles. A gente se entende desse jeito e eu amo fazer o que eu faço, amo estar com a minha família, trabalhar junto, empreender e sonhar junto, né, e levar os sonhos para essas pessoas, levar o alimento na mesa de cada família e construir os sonhos, né? Na NF, como a gente faz, assim, a gente constrói sonhos. E é isso aí.
Muito bem, Gê. Muito obrigado pela tua presença. A gente vai continuar esse bate-papo. Só vamos interromper para trocar o time aqui. Muito obrigado pela tua presença, tá? Que Deus continue te abençoando muito, iluminando muito. Continue alimentando sonhos e construindo o sonho das pessoas. Isso é muito bom. Deus abençoa quem produz. Gê, muito obrigado, tá? Amém. De coração, valeu. A gente volta já. Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. Voltamos então ao Sapiens Cast agora com a mesa reformulada. Muito bem, seja de novo muito bem-vindos, mas queria então pedir a apresentação da outra filha, não vou nem dizer o nome, né? Seja muito bem-vinda. Quem tu és? Eu sou a Gleiciane, mas todo mundo me chama de Anne. Sou a filha mais nova, né, da Lei e do Pedro. O que tu faz da vida, Anne? O que tu faz da vida? Hoje eu faço toda a parte financeira e o RH da Litoral Fish, mas eu estou mais dentro da INF Construtora. Ah, então Fico a pouco tua irmã na Litoral Fish Isso. e você na INF. Na INF. Ah, bem esperto. Foi bem dividido. Pra não dar guerra, vamos deixar cada uma no seu quadrado. Muito bem. Então hoje tu tá mais ligada na parte de construções. Mais ligada na INF. Isso. Embora também esteja ligada Também na Fish. esteja na Fish. Pela parte contábil, é isso? Contábil, financeiro, RH. Muito bem, que legal. Ô Pedro, vou te apertar um pouquinho por aqui, porque eu fiquei sabendo que o Pedro é o maior contador de histórias que nós temos, tá? Dentro da empresa, dentro do que vocês fazem, né? Você deixou o caminhão, como é que foi essa decisão de deixar a vida de caminhoneiro e seguir pela Litoral Fish? Como é que foi isso? Eu com 18 anos, eu comecei a trabalhar com caminhão. Com 19 anos, eu já era carreteiro. Oh, que legal. E o que que te levou pro caminhão? Vontade? Vontade. É sonho, né? Porque eu era pescador. Ah, também. Eu era em alto mar, a pesca industrial. E eu sempre gostei de caminhão. Eu não podia ver um caminhão passar na estrada e... Opa, eu vou ser caminhoneiro. E com 23 anos, depois que eu casei, eu comecei numa empresa de linha internacional, como carreteiro. Eu fazia Argentina, Chile, Peru, Uruguai. Conheço esses países da América do Sul. Trabalhei por 10 anos nessa linha. Conheço todo o Brasil, todo o Nordeste. Que sonho, tá? Aí depois, meu sogro faleceu em 2000. Aí a minha sogra tinha comprado um terreno e me convidou para montar uma empresa com ela, a Meia. Porque ela não tinha condições de fazer sozinha. Eu já tinha a minha carreira. É esse em Volta Grande? E esse em Volta Grande, a Litoral Fish. Ah, e foi aí então que surgiu. Isso. Tu vendeu a carreta para fazer isso? A gente começou a construir comigo viajando ainda. Quando a gente terminou, eu vendi a carreta e comprei um caminhão pequeno. Aí a gente montou a Maria Rosa Pescados. Maria Rosa Pescados. Isso. Da onde esse Que é o nome da minha sogra. Minha mãe é Maria Rosa. Ah, Maria Rosa, é o nome da mãe, da sogra. Aí ela trabalhou uns 4, 5 anos, só eu não quero mais, vamos vender. A gente comprou uma parte dela, financiou o dinheiro na caixa e ampliamos toda a empresa. E a empresa Aí que começou cresceu. a ser a Litoral Fish. Começou a ser a Litoral Hoje a Fish empresa é só de vocês. Só nossa. Caraca, que legal. Graças a Deus a empresa não tem dívida, não tem nada. Só trabalhar e pagar imposto. É quase assim, só pagar imposto e trabalhar. Quase que pagar imposto vem na frente, né? Mais ou menos isso. Caraca, que legal. Então, de fato, vou fazer uma pergunta em relação a isso. Às vezes, para atingir um sonho maior, é necessário deixar sonhos provisórios? Bastante. Com certeza. Isso é importante. O caminhão era um sonho, mas aí tu encontrou um sonho maior que Maior talvez ainda, isso. podia ser construído como família. No caminhão eu só dirigia, batia a porta da câmara fria, fechava e ia dormir. Quando eu comecei no peixe, eu descarregava caminhão, carregava caminhão, levantava às 6 horas da manhã, 5h30 da tarde eu carregava o caminhão e ia viajar carregado de peixe. Voltava no outro dia, 6 horas da manhã, estava morto.
Então, eu vou fazer uma brincadeira. Enquanto tu era colaborador, empregado de outra empresa, tu trabalhava menos do que Eu era depois. feliz. Eu brincando com um empresário, eu perguntei qual o conselho para quem quer empreender. Aí ele me respondeu assim: não comece. Porque se você quer manter a tua paz, se você quer ficar tranquilo, mantenha-se como CLT. E isso eu acho que é importante também a gente dizer. Clênio, quando eu deixei de ser caminhoneiro, aí que eu fui pegar de fato no trabalho, sem sombra de dúvida. No começo a gente trabalhou muito. Foi muita luta. No nosso luta, começo foi muita batalha. luta. Trabalho tanto mental, como eu falei para ti, e quanto físico. A gente trabalhou muito. É difícil passar esses valores para as meninas que chegam? Eu acho que não é difícil porque elas acompanharam a nossa luta. Sim. Elas sempre estavam presentes conosco, assim, ó. Acho que por isso que hoje elas têm essa visão, assim, ó, de que nada caiu do céu, né? As meninas com nós ali, elas pegam junto, sempre foram, elas estão ali junto, apoiando de qualquer maneira. Nada veio para elas caído do céu. A empresa que vocês construíram, elas participam. Participam, Sempre sim. participam. Elas trabalham junto dentro da indústria. Elas pegam no filé do peixe, fazem tudo. Então, essa parte ali, eu acho que da gente estar junto é muito importante, né? Outra parte que não foi colocada assim, mas que eu friso bastante. Ai, que legal, eles trabalham numa empresa familiar, é tudo perfeito. Não é? É tiro, porrada e bomba. Não é, porque a gente discute, a gente discorda o tempo todo ali, porque é muitas coisas, então... Muitas demandas. E de família é mais complicado ainda, pela liberdade da gente ser familiar um com o outro, né? Mas o que a gente tem no nosso conceito é respeito. Que legal. Quando a gente vê que um está alterando mais, a gente sai, Segura ali. sai fora, respira. Outro dia, beleza. Só que nunca houve bate-boca, falar, sei lá, ser agressivo, não. Máximo, às vezes, a gente altera a voz, vê que está alterado, baixa, Já segura um sai. pouquinho. Vocês moram juntos hoje? Ou a G mora com vocês? A Anne mora conosco. A Anne mora com conosco, vocês. que a G mora na Mas casa só dela. esse ano, só o ano que vem também eu já dispensei. Já recebi Já a está sendo carta. demitida do lar. Ô, Anne, deixa eu te fazer uma pergunta. Perguntei para tua irmã no bloco anterior. O que tu aprendeu até hoje com os teus pais? O que tu acredita assim, cara, isso aqui eu vou levar deles para minha vida, ou levo deles para minha vida? Eu acho que a Gi falou muito bem. Eu acho que é honestidade. Nunca passar por cima de ninguém. E o que tu falou, tu vai cumprir. Aprender os valores, igual o pai falou, que a gente trabalha, né, lá na empresa, em tudo. Saber toda a linha de produção. Nós não vamos lá só falar, tem que fazer assim e assado, ou só mandar, vamos dizer. Não sou a herdeira, Não. filhas do dono. né? Jamais, assim, a gente coloca o uniforme branco, a touca, a bota, a gente tá lá embaixo junto. É importante fazer parte desse É muito processo. importante, eu acho que isso é o que eles ensinaram, que eu cresci ali dentro vendo, e hoje eu vejo o quanto isso é importante, sabe? Tá lado a lado com o colaborador. E a honestidade, com certeza, a palavra acima de tudo. É a principal. Muito bem, gente, nós estamos chegando então no nosso bloco. E eu gostaria então de convidar quem está em casa, porque nesse momento nós vamos para o bloco Deserto Florido. Se você não conhece esse bloco, é um bloco muito legal, porque nós vamos falar o momento de deserto e o momento de florescimento. O que acontece? No Instituto Sapiens e na logo do Instituto Sapiens nós temos uma rosa do deserto. Por que essa rosa do deserto? Porque quando nós falamos da rosa do deserto, nós percebemos que mesmo em ambientes áridos, ambientes difíceis, a rosa do deserto, se tiver um grãozinho de areia, ela tem a capacidade não só de sobreviver, mas de deixar o lugar imensamente bonito com as suas flores. Então, chama a vinheta, esse é o momento do Deserto Florido. No Sapiens Podcast vamos conversar, conhecimento pra compartilhar, experiências temos pra lembrar, princípios pra te guiar. Muito bem, chegamos ao nosso bloco Deserto Florido. Então eu queria perguntar para vocês, teve algum momento de deserto na história de vocês? Teve algum momento em que vocês passaram por dificuldades e que depois, a partir disso, houve florescimento?
Bastante. Bastante. Momento Tem o tempo tensão. inteiro, né? É o tempo todo, né? O tempo todo. Mas a gente vai pontuar porque a gente não pode nem falar todos, porque é uma luta, é uma constância, né? Uhum. Lutando. Mas, voltando lá na parte que eu falei que a gente teve que tirar os funcionários, que ficou eu e Pedro sozinho. Então, ali para mim, foi um deserto muito grande ali. Uhum. Era um Pra momento em que empresa. vocês tinham 2 empresas, é isso? É. E era uma empresa de congelados e a outra de pescados? Uma de manipulação, De manipulação e uma de congelados, mas uma congelados. separada da outra. Então, Aham. a gente uniu as duas, né? Que daí a gente montou mesmo a indústria. Uhum. Mas esse momento ali, para mim, foi a parte tanto psicológica, assim, acabou comigo e com o Pedro, né? A gente passou por muitas dificuldades. Não dificuldade financeira, mas dificuldade de manter a empresa, de questão de venda, de questão de compra, de mercadoria, de questão do trabalho em si, em questões assim que a gente foi muito à frente de funcionários. Pegou essa parte ali muito séria, até porque a gente teve que demitir muita gente para poder a empresa fluir. Então, eu acho que a gente passou ali uns 2 anos, assim, tenso. Tenso. Vocês tinham já quantos anos de empresa? Mais ou menos. Nessa época. Uns 10 anos já. Então não significa que depois de ter muito tempo de empresa, não vai passar por desertos. Passa, muito. A gente ainda passa por Ainda vários. passa, né? É o que eu Ainda falo, é o passa. tempo inteiro, né? Mas, resumindo, nessa parte ali, a gente foi um perrengue, a gente conseguiu estabilizar a empresa, né? E daí, depois a gente veio que para nós poder levantar a empresa, poder reagir à empresa, a gente tinha que tirar uma inspeção federal, né? Que é onde a gente tirou o CISB, que a Anne pode até explicar melhor, que daí eu acho que aí começou a florir aí, né? Porque o deserto foi longo, o nosso deserto. 2 anos de deserto. Foi um deserto longo, assim, que a gente ficou lutando ali, né? Mas depois que a gente agora tirou a inspeção, que fez 1 ano e meio que a gente tirou, acho que deu uma florida. Essa inspeção, vou explicar, né? Para quem tá em casa entender. Nós tínhamos uma inspeção antigamente que nós poderíamos vender a nossa mercadoria só na região da Anfri. E isso limitou muito a empresa, né? Chegou num determinado momento que a gente precisava expandir mais para outros estados e era necessário isso. Só que essa inspeção federal é muito complicada, né? Na questão de alimento, é bem difícil. E a gente pensava, né? Será que a gente continua na mesmice? Ou será que realmente a gente se arrisca e tira essa inspeção? E uns falavam, não tire. E outros, não, vai, se joga. E foi bem difícil essa decisão. Mas então a gente resolveu se jogar de cabeça. E foi a melhor decisão que tivemos. Só que foi um momento muito difícil, muito complicado. Nós tivemos que fazer uma reforma inteira na empresa. E não só na parte estrutural, mas na forma de como nós trabalhávamos, né? No trabalho em si. E isso acho que durou uns 2 anos o processo, né? Mais ou menos, para tirar 1 ano e pouco por aí. Faz aproximadamente 1 ano que a gente conseguiu, né? 1 ano e meio, foi em 2023, mais ou menos. E foi muito difícil. Eu lembro que o dia que a gente teve a auditoria, assim, final, a fiscal, ela chegou, os fiscais, né? Eles chegaram 8 da manhã e saíram 5, 6 da tarde. Caraca, E a gente deu a mão, né? Eu lembro, a gente tem um Jesus misericordioso lá no escritório, nós demos a mão assim, não, vamos rezar, vamos fazer uma oração, porque foi um momento tenso, assim, de auditoria fiscal. E ainda nós passamos por essas auditorias, né? A cada 6 meses e passamos por uma recente. E é bem difícil. Poucas empresas na região têm esse certificado, sabe? Então, é uma honra pra gente ter. E, graças a Deus, nós levamos esse selo de qualidade, né, para o Brasil. Mas é um processo bem difícil, bem, vamos dizer assim... Rigoroso. É bem rigoroso. Como foi a seleção para escutar as pessoas? Que tu disse pra gente assim, a gente escutou muita gente, uns diziam não tira, outros diziam tira. Como é que é esse processo de escutar ou de receber conselhos? Olha, tinha mais conselho para não tirar do que para tirar. Porque hoje é difícil manter. É mais fácil tirar do que manter hoje uma inspeção. Porque é muito rigoroso. Questão de alimento, eu concordo. Mas muitas regras. Tem planilha, acho que umas 18 planilhas para preencher todos os dias. Caraca. E precisou acreditar
para que isso acontecesse? Muita Muito mais do que perseverança. receber conselho dos outros? Muita perseverança. Fé. A gente Acho se que é pegou... isso. Até falta um integrante aqui nosso aqui, né? Que é o Vitor, esposo da G, que também faz parte desse nosso grupo. Então, lá somos em 5. Aham. Então, a gente se pegou juntos e a gente se pegou muito com Deus nessa época. Muito. A gente disse, ó, se tiver que ser, vamos lutar junto e... Se der errado, ninguém culpa ninguém. É uma decisão para a empresa, mas vamos se jogar de cabeça. E todo mundo se jogou de cabeça. A gente decidiu não escutar muito as opiniões fora, porque era mais gente dizendo para não ir do que para ir, né? Porque todo mundo sabe a bronca que é, né? Às vezes, para esse florescimento, a fé foi determinante? Muito. Foi, acho que o que segurou todos nós, assim. Foi o carro-chefe. Foi o carro-chefe. A fé E foi o tempo fez inteiro, florescer. continua sendo, sabe? O tempo O inteiro. tempo inteiro. Então, fechando esse bloco, queria agradecer pelo Deserto Florido. Nós vimos, assim, um momento crucial na vida e na história destas empresas, principalmente da Litoral Fish. E neste bloco, Deserto Florido, nesse quadro do nosso programa, nós percebemos hoje que o que fez florescer foi a fé, foi a insistência em não só escutar o que os outros diziam, mas se colocar à disposição de Deus. E assim a gente termina o bloco Deserto Florido. Estamos nos encaminhando para o último momento do nosso bloco, então. É o momento em que nós vamos mandar uma mensagem para aqueles que nos assistiu. E enquanto vocês vão pensando nessa mensagem final, nesse momento de mensagem que vocês querem passar, eu queria fazer a ata do nosso programa de hoje, passando um pouquinho daquilo que a gente falou. Hoje nós estamos aqui falando com uma empresa familiar, com pessoas incríveis, com o Pedro, com a Leia, a Ana e a G, que já não está mais aqui na mesa agora, mas esteve no bloco de hoje. Lembramos também do Vitor. É Vitor? O esposo da G. E nós hoje falamos sobre muitas coisas para que a empresa pudesse se manter viva. Falamos aí da fé que move a empresa, da ética como indispensável, da empresa de vocês que, embora seja familiar, ela também com os colaboradores se torna uma família. Falamos a respeito desta unidade familiar que talvez seja o pilar, se não o mais importante, mas aquele que junto da fé é o que faz a empresa de fato acontecer. Falamos a respeito do alicerce de valores, da valorização do nome, do ter que honrar, da ousadia em às vezes acreditar naquilo que quando os outros falam, às vezes a gente não se leva tanto em conta, mas coloca aí as mãos de Deus para que possa acontecer. Falamos também a respeito do deserto e dos desertos que a empresa teve para chegar onde chegou e, acima de tudo, dos sonhos, continuar acreditando e colocar a fé como talvez o pilar principal das decisões e das escolhas de vocês. Então eu gostaria, nesse último bloco, nesse último momento que a gente tem aqui, saber de vocês quais as mensagens finais, quais as dicas vocês deixariam para aqueles que nos assistem, aqueles que acompanham o Sapiens Cast. E aí fica a palavra aberta para que cada um de vocês faça suas menções finais, que o Pedro possa nos honrar com a sua voz inebriante e que vocês possam de fato já agradecendo a presença de vocês, mas que vocês possam compartilhar com a gente também um pouco desse conhecimento com aqueles que empreendem, que passam por dificuldades, ou por aqueles que querem empreender e entender que a vida não é só flores, né? Então, muito bem, palavra aberta para as mensagens finais aí. Então, eu quero falar para vocês que estão nos ouvindo hoje que tentem, se querem fazer, vamos fazer, faça a coisa acontecer. Mas sabe que o caminho é difícil. Bora para frente e acredite em Deus, acredite na sua família, acredite em quem está ao redor de você e sempre, em primeiro lugar, Deus. E sem Deus nem tenta. Muito bem, sem Deus nem tenta. Muito bem, Pedro, obrigado. Agora, Ana ou Leia? Pode ser eu. Bora lá. Então, é isso mesmo. Eu acho que o que eu quero passar aí para vocês, é claro que a gente não quer ser espelho de ninguém, mas hoje, nas minhas orações, quando eu me ajoelho lá na igreja, quando eu vou pedir, eu nem consigo mais pedir. Eu falo para Deus, Deus, eu só consigo te agradecer, te agradecer, te agradecer. Porque é uma honra hoje poder trabalhar com a família.
e ter a família perto. E quem tem esse privilégio, apesar dos altos e baixos, discussões, brigas, isso faz parte, né? A gente tem que saber contornar. Mas quem tem a família perto e que consiga trabalhar é valorizar isso o máximo possível, porque, pelo menos para mim e para o Pedro, a gente tem isso como uma importância muito grande. Isso faz toda a diferença, de eu ter uma empresa e ter uns colaboradores que não fossem as minhas filhas trabalhando comigo, e se fossem outras pessoas, e é muito diferente. Eu acho que não seria a mesma empresa, não seria eu mesma, sei lá, acho que talvez eu nem teria mais a Litoral Fish se não fosse elas comigo. Dá para ter uma empresa familiar em 2024? Meu Deus, possivelmente. Com o mundo de hoje, olha. Possivelmente, né? Então, assim, o que eu quero dizer, quem tem a família junto, gente, é preservar isso, porque a família é a base de tudo. É respeito, união e valores. Isso é fundamental, assim. Muito bem, muito obrigado. Anny? Eles já falaram tudo, né? Mas eu acho que a dica é seja forte e corajoso, né? Ser ousado, porque é difícil, não é fácil, mas também se fosse fácil, qual graça teria, não é? Exatamente. É bem difícil, só que não dá pra gente ficar sempre no morno, né? Então, acho que é ousadia, honrar a palavra, ter fé e acreditar. Cara, que legal, tá? Gente, o tempo passa voando, foi uma honra poder falar com vocês. Queria agradecer, primeiro, às empresas, né? A NF e a Litoral Fish, nosso muito obrigado. Você que nos acompanha em casa, e embaixo desse vídeo, na descrição, todas as redes sociais estão ali. Quero agradecer de maneira muito especial Pedro e Leia. Foi uma honra tê-los por aqui para também consolidar o aspecto família e provar em 2024, 2025 que é possível se manter unidos, é possível acreditar no amor até hoje, ser um casal que se ama, mesmo em meio às dificuldades, mas se manter junto, criar os filhos e ter os filhos por perto. Então agradeço também G, que já passou nessa mesa hoje. Vitor, muito obrigado por deixar que a G também viesse por aqui hoje, por apoiá-la e estar junto. Anny, nosso muito obrigado a vocês que vieram por aqui. E você que está em casa nos acompanhando, nosso muito obrigado pela companhia. Nunca se esqueça que os valores éticos e morais são inegociáveis. Quando você abre mão dos teus valores, você trai você mesmo. E não se esqueça, é a tua consciência que será o teu juiz, não será o que os outros vão falar. Quando você deixa e perde a sua essência, não tenha dúvida, a vida fica muito mais difícil, tá? Um beijo no coração, até o próximo episódio. Muito obrigado a vocês que estiveram conosco, obrigado a você que nos acompanhou, que Deus os abençoe e continue acreditando. É possível empreender, mas coloque a fé em primeiro lugar. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Valeu, galera. Muito obrigado, tá? Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar. No Sapiens Podcast vamos conversar, conhecimento pra compartilhar, experiências temos pra lembrar, princípios pra te guiar, valores que vêm do coração, histórias de todos os irmãos, cada voz uma lição na nossa grande conexão. Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar. As mentes brilhantes histórias vêm, mudam o mundo bem mais além. O saber está nas ondas do ar. Sintonize pra escutar. Princípios antigos, futuro a traçar. Valores que nos fazem lutar. Cada episódio um novo olhar pra te fazer repensar. Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar.